E se a cobra morder a própria língua, ela morre envenenada? Eu não acredito. Ave Maria, meu filho. Eu não sei como é que tua cabeça não dói, de tanto tá pensando doidice. Ora, seu Zé, o Zé Pituba tem razão. Como é que a cobra tá cheia de veneno? Se ela se morder, ela tem que morrer, né não? Que morrer, Arnaldo? Tu é outro doido. Tu não tá vendo que Deus fez as coisas tudo nos seus conformes? É claro que isso não vai acontecer. Então, se eu fosse um bicho, eu queria ser um cachorro. Queria ser um cachorro? Mas por que um cachorro? Ora, seu Zé, o cachorro passa o dia todo deitado. E quando ele levanta, o dono diz, vai deitar.